Cheguei! Tudo sobre distribuição de lucro na empresa do regime do lucro presumido. Olha, tudo que eu vou falar aqui é válido também para a empresa do regime do lucro arbitrado. E o fundamento legal de tudo isso está no artigo 238 da Instrução Normativa 1700 de 2017, lá da Receita Federal do Brasil. Essa instrução é aquela que regulamentou a nova Lei Tributária 12973 de 2014. Tá bom? Muito bem. Para ficar completão esse vídeo, eu vou tratar do assunto primeiro na ótica da empresa, pessoa jurídica, e depois na ótica da pessoa física do sócio. Tá bom? Vamos lá. No regime do lucro presumido, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, ou seja, sempre que se fala em equiparada a pessoa jurídica, aqui estamos falando do chamado empresário individual, aquela antiga firma individual que no campo do direito é pessoa física, mas que no campo da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, que por meio do seu CNPJ está sim obrigada a declarar por meio da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Assim, ó, encerrou-se o ano calendário 2022, aqui em 31 de dezembro de 2022, logo no início de 2023, deve-se preencher a ECF e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2023, tá bom? Agora, quanto à escrituração, aqui eu abro um parênteses primeiro. Veja, lá no campo da legislação societária ou legislação comercial, o Código Civil diz que todas as empresas estão obrigadas a ter uma escrituração contábil no diário, exceto o empresário, pequeno empresário, que foi regulamentado como sendo o microempreendedor individual, aquele que fatura, tem receita bruta de até R$81 mil. Esse é o único que está dispensado. Todas as demais empresas estão obrigadas a ter uma contabilidade, portanto, certinho? Agora, já no campo da legislação tributária, é diferente. O fisco pode dizer que não precisa que me apresente uma contabilidade. Eu simplifico. Assim, ó, a empresa do lucro presumido, basta escriturar o livro caixa, que escritura toda a movimentação financeira de entrada e saída, inclusive da movimentação financeira lá na conta corrente bancária, certo? E para distribuir lucro, basta simplificar. Pega-se o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, e subtrai 4 tributos, que são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Pronto, essa diferença é o lucro presumido líquido, LPL, que pode ser distribuída de forma isenta para os sócios. Tá bom? É pouco isto? O sócio está reclamando? Então, pode distribuir mais, porque toda empresa do lucro presumido, conforme eu falei, tem uma contabilidade. E se a escrituração contábil apresentar um lucro contábil maior do que o LPL, nesse caso, permite-se distribuir o lucro contábil de forma isenta. Agora, um detalhe. Toda vez que distribuir lucro contábil para os sócios, então, a empresa do lucro presumido está aqui, ó. Se distribuir lucro contábil maior que o LPL, ela fica obrigada a transmitir a ECD, Escrituração Contábil Digital, que é o SPED contábil, à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2023, para que a Receita Federal possa cruzar as informações da ECD e ECF. Certinho? Muito bem. E quando se fala em lucro contábil, veja, nota 1. É exatamente aquele lucro líquido do exercício que está lá na demonstração do resultado do exercício, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, se existirem, mais reservas de lucro, se existirem, é igual o lucro contábil. Certinho? Vamos lá na pessoa física do sócio ou titular. Titular é, no caso, do empresário individual. Tá bom? Por meio do seu CPF, está obrigada ou facultada a declarar.
Essa questão de estar obrigado ou facultada, o fato de ser sócio não quer necessariamente dizer que está obrigado, porque isso não é requisito para a obrigatoriedade. Para estar obrigado, tem que verificar aquela lista de 8 itens de obrigatoriedade. Por exemplo, vamos citar algumas aqui. Vamos supor que no ano anterior, o sócio ou titular aqui teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70. Aí, neste ano, está obrigado a declarar. Certo? Ou teve rendimentos isentos e não tributáveis somados com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte de valor superior a R$ 40 mil. Está obrigado a declarar. Ou teve ganho de capital tributável. Ganho de capital é lucro na venda de bens e direitos. Ou então, lá em 31 de dezembro do ano anterior, 2022, teve bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil. Está obrigado a declarar. Quer saber a relação de todas as obrigatoriedades? Clique aí no YouTube, procure lá por Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar, que eu tenho um vídeo explicando tudo. Tá bom? Agora, se vai declarar, o raciocínio é esse, ó. Encerrou-se o ano calendário 2022, aqui em 31 de dezembro de 2022, logo no início de 2023, principalmente agora, a partir de março de 2023, onde a Receita Federal está disponibilizando o Programa Gerador de Imposto de Renda da Pessoa Física, preenche-se a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e transmite-se à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2023. Aqui tem uma observação. Este ano, o prazo é diferente. Começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio, porque o prazo legal é até 30 de abril do ano seguinte. A Receita Federal explicou que o propósito de começar um pouquinho mais tarde é que a Receita Federal precisou de um prazo para receber DIF e demais obrigações acessórias, como de MOB e etc., para preparar a declaração pré-preenchida, para estimular as pessoas a transmitirem a declaração pré-preenchida para diminuir o número de erros. Enfim, esse é um outro assunto, tá bom? E se vai declarar, aqui na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, a primeira coisa é calcular o lucro presumido líquido, ou comparar aqui com o lucro contábil. Se o lucro contábil for maior, pode distribuir esse lucro contábil de forma isenta. Tá ok? E aí, declaro aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos. Se distribuiu acima deste valor, o excesso eu declaro aqui como lucros e dividendos recebidos pelo valor líquido na ficha de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Vamos para a prática que facilita. Olha, aqui está um exemplo. Digamos que distribuiu R$ 1 milhão, onde o lucro contábil é de 800 mil e o lucro presumido líquido 500 mil. Então, nesse caso, eu desconsidero o LPL porque o lucro contábil é maior. Certinho? Estando a empresa obrigada a transmitir a ECD. Está aqui o cálculo. Ó. Distribuição de lucro, 1 milhão. Menos lucro contábil, 800 mil. O excesso é de 200 mil. Agora, cuidado. Não vale a pena no lucro presumido distribuir acima do limite, porque esse excesso tem uma alíquota salgada de 35%. Ó, incide a alíquota de 35% de imposto de renda retido na fonte. Nesse caso, dá 70 mil. Tá vendo? E mais ainda, olha, o vencimento para recolhimento desse imposto é na data da própria retenção. Então, vamos lá. Retenção, de acordo com a lei da retenção, retenção ocorre quando do pagamento ao crédito. Nesse caso, é pagamento, distribuição de lucro. Certinho? E nessa mesma data tem que fazer a retenção e já recolhimento, porque o prazo não é nem de um dia, é na data. Onde é que está fundamentado isso? Ó? O excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. O fundamento legal está aqui no artigo, é exatamente essa instrução da 1.700, no seu artigo 238, parágrafo 4º, está dizendo o seguinte: quando há excesso, sobre esse excesso aplica-se o artigo 61 da Lei 8981. E é exatamente este artigo 61 que diz a alíquota é 35% e deve ser recolhido na própria data da retenção, e essa retenção é na data da distribuição do lucro. Então, por isso, veja, pegando esses dados e trago para cá, olha,
Em lucros isentos e não tributáveis, eu vou declarar aqui lucros recebidos exatamente o quê? O lucro contábil, certinho? E se distribuir 1 milhão, esse excesso de 200 mil, eu vou declarar aqui, ó, rendimento tributável exclusivamente na fonte, lucros e dividendos recebidos, 200 mil menos imposto de renda de 70 mil, dá 130 mil. Claro, basta você informar aqui o valor líquido de 130 mil reais, beleza? Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like nesse vídeo e inscreva-se neste canal Portal Contábeis. E, mais ainda, tem uma novidade muito boa para você, que é acesse o site natacursos.com, não custa nada, cadastre-se lá e você terá 2 benefícios. Um é poder estar fazendo cursos grátis de minha autoria, como cursos sobre Simples Nacional e MEI, lucro presumido, até mesmo de especialista em lucro real, especialista fiscal PME, pequenas e médias empresas, cursos de contabilidade, cursos de direito do trabalho, previdenciário, ou seja, vários cursos, tá ok? Além disso, se você está cadastrado neste site, você passa a ser membro do Clube Nata, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. E, a partir daí, sempre que for lançado um curso novo meu, você receberá um e-mail com desconto exclusivo e maior. Isso é só para o público interno. Ninguém mais fica sabendo. É só por meio de e-mail. Beleza? Tamo juntos!